Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Eu espero nesse vídeo aqui ser o mais, assim como eu posso dizer, mais prático possível, mais objetivo possível, para não precisar me alongar muito. Mas para os protestantes, Deus é o autor da idolatria e do mal, segundo a lógica protestante. Por quê? Eu estava em um debate, em mensagens escritas com uma protestante, e ela me dizia que os católicos adoram a imagem porque a Igreja Católica faz as imagens e coloca para eles adorar. E eu disse que a Igreja Católica não faz imagem para idolatria e muito menos manda que as pessoas idolatrem. Ela disse, não, mas tem gente que idolatra. Eu disse, eu acredito que não exista um idólatra na Igreja Católica que adore as imagens. Porque o que seria uma idolatria? É prestar um culto de latria, ou seja, de adoração, de reconhecimento que aquilo ali é um Deus, é uma divindade. Portanto, um Deus falso que não é o Deus verdadeiro, que não pode ser representado numa imagem, assim, no sentido de que a imagem seja viva, tenha vida. Pode ser representada por ícones, os ícones. Aqui eu tenho aqui algumas imagens que na verdade não são imagens de ídolos, são ícones. Aí essa protestante dizia que, eu disse, ainda que um católico desinformado adore uma imagem, não é culpa da igreja. Não é culpa da igreja. E ela dizia, é culpa sim, porque a igreja manda fazer, faz, coloca nos altares e aí os católicos idolatram. Se essa é a lógica de quem manda fazer é idólatra, é o autor da idolatria, o criador da idolatria, ou seja, aquele que promove a idolatria, então, meus irmãos, nós teremos que dizer que Deus é o autor da idolatria. Aquele que condena a idolatria é o criador da idolatria, segundo a lógica protestante. Porque eu dizia, se algum católico idolatra uma imagem, isso é responsabilidade do católico que não conhece as escrituras, não conhece a doutrina da igreja, não conhece Jesus, porque alguém que conhece Jesus jamais irá trocar Jesus por qualquer outra coisa, mesmo que seja a imagem de um santo de devoção. Por exemplo, aqui eu tenho, Santana, a mãe de Nossa Senhora, com Nossa Senhora pequenina, sendo ensinada por ela. Aqui eu tenho Nossa Senhora de Guadalupe, aqui em cima é um quadro que não dá para ver todo, mas é Santa Teresinha do Menino Jesus. Aqui eu tenho um ícone, de São Francisco de Assis. Aqui eu tenho uma imagem, eu acho que é de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, essa branquinha, se eu não estou enganado. Tenho aqui uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Aqui tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aqui embaixo eu tenho uma imagem, tá vendo aqui? Do Jesus Misericordioso, não Jesus Misericordioso, não, Jesus das Santas Chagas, de Padre Manzotti. Aqui atrás eu tenho uma imagem de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, acolhendo Jesus na cruz do Calvário, tirando Jesus do Calvário ou abraçando Jesus na cruz do Calvário. Então, se essas imagens, se eu de repente começo a adorar essas imagens, a culpa será minha ou será de quem fez a imagem ou da igreja que mandou fazer? Segundo o protestante, não é minha culpa. É culpa da igreja que mandou fazer. Então vamos lá. Números capítulo 21, a partir do versículo 4, vai dizer o seguinte. Partiram do Monte Or em direção ao Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Aqui está falando do povo que fugia do Egito junto com Moisés. Versículo 5. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. O povo murmurava contra quem? Contra Deus e contra Moisés. Então logo o povo era um povo de coração duro, um povo rebelde, um povo, podemos assim dizer, um povo de coração duro, de dura cerviz. Porque diziam eles, nos tirastes do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água. Estamos enjoados desse miserável alimento, ou deste alimento miserável. Veja, o maná que Deus fez cair do céu para eles, para este povo aqui, era um alimento miserável. Então, já dá para a gente saber quem era o povo, Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, venenosas, que morderam e mataram muitos.
Então Deus manda uma praga de serpentes venenosas. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós estas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. Então, veja, o povo, de repente, quando vê o acocho, né, quando vê Deus apertando, aí se arrepende, se desperta, né, e diz: olha, pecamos contra Deus e contra ti. Roga aí para que ele tire do meio de nós essas serpentes. Né? Aí, veja, versículo 8. E o Senhor disse a Moisés, depois que Moisés intercedeu pelo povo: faze ou constrói para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Então, faze para ti, ou constrói para ti, ou confecciona para ti a imagem de uma serpente venenosa. Uma serpente como aquela que estava picando o povo. E coloca em um poste, num lugar alto. Podemos assim dizer que seria um altar, né? Porque a Bíblia diz que o rei Ezequias destruiu os altares, os postes e os lugares altos, né? Então poderíamos dizer que é como que fosse um altar, né? Versículo 6, ou melhor, versículo 8 ainda, retomando. E o Senhor disse a Moisés: fazes para ti uma serpente ardente e a mete-a sobre um poste. Todo aquele que for mordido, olhando para ela, será salvo. Olhando para a serpente. Não é rogando a Deus, não é orando a Deus, não é intercedendo um pelos outros, não é impondo as mãos, não é fazendo um antídoto, é olhando para a serpente. Eu olho para a serpente. Fui mordido por uma cobra, olhe para a serpente. E quando olhava para a serpente era o quê? Era salvo. Moisés fez uma serpente de bronze e fixou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Então veja, Deus aqui não manda o povo orar, não manda o povo fazer antídoto, não manda fazer remédio, não manda o povo ler a Bíblia, não manda o povo fazer um remédio, pomada, não manda fazer nada. Deus manda que o povo olhe para a serpente. E lá em Êxodo 20, versículo 4, Deus diz que não pode fazer imagem de nada do que está no céu, nenhum anjo, nada, mas mesmo assim a Bíblia manda fazer imagens de anjos. Deus manda não fazer imagem de nada do que está na terra, mas mesmo assim Deus aqui manda Moisés fazer uma serpente de bronze, a imagem de uma serpente, de um animal terrestre, né? Então, ao mesmo tempo, Deus diz que não pode fazer imagem de nada do que se move sobre as águas. Mas Deus aqui manda fazer a imagem de uma serpente, de um animal peçonhento que anda sobre a terra e que é figura de Satanás em Gênesis 3. Mas mesmo assim Deus mandou fazer. Então Deus mandou fazer. O que foi que aconteceu? Quando Deus mandou fazer essa serpente, o povo ficou curado. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Tem um livro na Bíblia Católica que não tem na Protestante. Talvez seja por isso que eles não têm a sabedoria. É o livro da sabedoria de Deus, né? Escrito, segundo os historiadores, segundo os biblistas, escrito por Salomão. No capítulo 16, a partir do versículo 5, diz o seguinte a respeito daquela serpente de bronze que Moisés colocou no poste. Veja, capítulo 16, versículo 5. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu, também, e quando pereceram com as mordeduras de serpentes venenosas, Números 21, 4 a 9, vossa cólera não durou até o fim. A cólera de Deus não durou até o fim. Versículo 6, Sabedoria 16, 6. Foram por pouco tempo atormentados para a sua correção. Então Deus não castiga, Deus corrige. Eles possuíram um sinal de salvação. Eles possuíram um sinal de salvação. Está dizendo aqui que é um sinal. Não era a salvação. Veja, a Bíblia Católica diz que Sabedoria 16, parte B do versículo vai dizer: eles possuíam um sinal de salvação. Eles não possuíam a salvação. Aquela serpente não era a salvação. Aquela serpente não era Deus. Aquela serpente não era uma divindade. Era um sinal da salvação. Terceira parte do versículo 6 de Sabedoria 16. Que lhes lembrava o preceito de vossa lei. Que lembrava o preceito da lei de Deus.
que lembrava que Deus é o autor de tudo. Versículo 7, Sabedoria 16, 7. E quem se voltava para ela era salvo. E quem olhava para aquela serpente era salvo. Aí o livro da sabedoria, livro católico, vai explicar o que é aquela imagem. E o que é essa imagem, e o que é qualquer outra imagem. Vai explicar, veja. E quem se voltava para ela era salvo. Não em vista do objeto que olhava. Não era em vista da serpente. Não era a serpente pela serpente. Não era simplesmente o objeto, serpente de bronze construído por Moisés por ordem de Deus, que curava, que salvava. Mas, veja, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos os homens. Com isso, mostravas a vossos inimigos que sois vós que livrais de todo o mal e que salvai. Então, logo, a serpente de bronze não era um ídolo. Não era um ídolo. Era um sinal de salvação, criado pelo próprio Deus. Porém, vamos lá, né? Livro dos Reis, segundo livro dos Reis. No segundo livro dos Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 1, veja o que é dito a respeito do povo de Israel e a respeito do que fizeram com a serpente de bronze. Veja, Ezequias, rei de Judá, por volta do ano 727 a 698. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos quando subiu ao trono e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Ezequias, versículo 3, 2 Reis 18, versículo 3. Ezequias fez o que é bom aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Versículo 4. Destruiu os lugares altos, quebrou as estelas, cortou os ídolos de pau, as serras, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Veja, vou ler de novo o versículo 4. Vamos fazer as vírgulas, fazem as distinções de cada coisa. Veja, destruiu os lugares altos, lugares de culto, idólatras, cultos de latria prestado a quem não era Deus, a quem não era a verdadeira divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então destruiu os lugares altos, lugares de culto aos ídolos, vírgula, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau acerais. Então, destruiu os lugares altos, quebrou as estelas, também objetos de culto idólatra, e cortou os ídolos de pau acerais. Ponto. Aqui está se falando dos objetos de cultos idólatras. Ponto. Continua o versículo 4. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Logo, a serpente de bronze não está incluída naqueles objetos de idolatria, de culto idólatra. Porque ele vai dizer, versículo 4 retomando, destruiu os lugares altos, vírgula, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau acerais. Ponto. Então aí se encerra tudo aquilo que era objeto de culto. Aí agora, depois do ponto, com letra maiúscula começa, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, vírgula. Porque, veja, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, vírgula. Logo, a serpente de bronze que Moisés tinha feito não era objeto de idolatria. Vírgula. Porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela e chamavam-na Noastã, ou seja, nossa deusa, nossa divindade, nossa salvadora. Veja, então, logo aqui, Ezequias pusera sua confiança no Senhor, Deus de Israel. Não houve outro como ele entre todos os reis de Judá, tanto entre os seus predecessores como entre os seus sucessores. Então,
Aqui nós podemos ver nitidamente que o problema não está em Deus que manda fazer a imagem, o problema não está na imagem que é feita, o problema não está em quem faz a imagem. E essa imagem aqui é uma figura nítida das imagens católicas. Não são imagens de ídolos, são ícones que representam a glória de Deus em cada bem-aventurado. Nossa Senhora de Guadalupe, São Francisco de Assis, Nossa Senhora de Fátima, aqui em cima Santa Teresinha. São imagens que representam, que retratam a glória de Deus que se manifestou em bem-aventurados, ou seja, em santos que viveram segundo a vontade de Deus, como o rei Ezequias. Logo, meus irmãos, essa ideia de dizer que a culpa da idolatria está em Deus, porque foi Deus que mandou fazer, isso é coisa de protestante. A serpente de bronze era figura única e exclusivamente de Jesus. Veja, o próprio Jesus vai dizer, né? O próprio Jesus, se Jesus fosse seguir a mentalidade judaica, Jesus jamais iria dizer que aquela serpente, a mentalidade judaica não, a mentalidade protestante, Jesus jamais iria dizer que aquela serpente de bronze era a figura dele mesmo. Jesus ia dizer qualquer outra coisa, mas jamais Jesus ia dizer, olha, um ídolo, uma imagem, uma serpente que não tinha vida, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem língua, mas não fala, não tem perna, mas não anda. Ou seja, jamais Deus iria, na pessoa de seu Filho Jesus, fazer uso de um objeto que, segundo a mentalidade protestante, é um ídolo, porque o povo se voltou para ele e começou a adorar, então já significa dizer que é um ídolo, né? Então quem manda fazer e quem faz é maldito, então Deus mandou fazer, Moisés que mandou fazer era maldito, e assim sucessivamente, né? Mas veja o que Jesus vai dizer, né? Aquela conversa de Jesus com Nicodemos, São João, Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, a partir do versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Aí Jesus conclui dizendo, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, né? Porque não crê no nome do Filho único de Deus. Versículo 19. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Então, eram as obras do povo ali na serpente de bronze que era mal. Ah, Denis, mas hoje tem, né? Vamos supor que tenha. Eu vou acreditar, fazer o exercício de acreditar que hoje tem um católico que idolatra essa imagem aqui de São Francisco com Jesus crucificado. Então, Denis, mas tem um católico que idolatra Jesus e São Francisco juntos ali na cruz, crucificado. Essa imagem aqui, aí alguém vai fazer assim, vai beijar, vai dizer, meu Deus, é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Pronto, essa pessoa, existe uma pessoa, vamos supor que exista uma, como os protestantes dizem. Essa pessoa aqui está fazendo o que Jesus disse aqui no versículo 19. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, torna-se assim claro que as suas obras são fiéis, são feitas em Deus. Então é isso, meus irmãos protestantes. A idolatria não é fruto do coração do homem. A idolatria não é fruto de Deus que mandou fazer a imagem. Não é fruto de Moisés que fez a imagem. Não é fruto de quem faz a idolatria. É fruto do coração do homem. Simples assim.
E para concluir, vamos ler aqui Mateus capítulo 15, você pode ler do 1 até o 20, mas eu vou ler apenas do versículo 15 até o 20, que diz assim, né, Jesus falando sobre aquilo que torna o homem impuro, sobre aquilo que torna o homem impuro. Tomando então a palavra, Pedro disse, explica-nos esta parábola. Qual parábola? Jesus disse que é o que entra pela boca do homem, não é o que entra pela boca do homem que torna o homem impuro, porque entra pela boca, vai para o estômago e é evacuado na fossa. Mas sim aquilo que sai da boca do homem, porque provém do seu coração, e é isso que torna o homem impuro. Aí Pedro vai dizer, explica-nos essa parábola. Jesus vai dizer, Jesus respondeu, sois também vós de tão pouca compreensão, né, irmã ou irmãos protestantes, sois também vós de tão pouca compreensão? Vou explicar como Jesus explicou usando as palavras de Jesus. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado num lugar, numa fossa, num lugar secreto? Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração. E é isto o que mancha o homem, mancha o coração do homem. Porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a impureza, os furtos, os falsos testemunhos de dizer que os católicos são idólatras, sem o ser, né? As calúnias de dizer que os católicos adoram Maria, sem adorar, né? E Jesus diz, poderia você aqui colocar outros pecados que saem do coração do homem, como a idolatria também, e Jesus vai dizer, eis o que mancha o homem, né? O que sai do seu coração, não comer, porém sem ter lavado as mãos. Isso não mancha o homem, mas o que mancha o homem é o que sai do seu coração. Cuidado, irmão, cuidado, irmã, quando você alega, quando você diz que o católico adora imagem, adora Maria, isso é calúnia, isso é defamação, isso é mentira. E isso sai do coração. E é isso que torna a pessoa impura diante de Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.